Boa noite, puxa conversa budismo. Tô aqui tentando afinar essa violinha que faz tempo que eu não toco. Eu troquei as cordas e aí precisa arrumá-la direitinho, né? Faz tempo que eu não toco, né? Começar tocando um pouquinho de violinha. Tocando não, eu não toco viola, eu brinco, né? Eu gosto do som dela. Gostoso a gente poder tocar um instrumento, fazer um pouquinho de música, de arte. O Zen, ele tem muito essa participação da arte, né, no Zen. Tanto na pintura, quanto na dança. Nós temos a Shundosan, que é uma pessoa muito especial da nossa comunidade e que ela dança Butô, né? Nós temos na comunidade, não sei quem faça a arte da pintura, né? Shodô. Temos Ikebana, temos a mãe de uma aluna que faz Ikebanas maravilhosas, né? A arte japonesa tem muita coisa muito bonita, mas não precisa ser arte japonesa, né? A arte brasileira, como essa violinha caipira aqui. Faz muito tempo que eu não toco, deixa eu mostrar. É que eu tô com um probleminha aqui, eu não posso levantar muito a viola, mas só pra vocês verem. Parece que ela conversa, não parece, ó. Faz tempo que eu não tocava, brincar um pouquinho, né, com essa violinha aqui. Essa violinha, uma violinha que eu comprei junto com a minha irmã. E ela eletrificou, rasgou a viola, a gente diz, né? Ela pôs um sistema elétrico aqui para caixa de som, né? Para repercutir assim eletronicamente. E aí ela acabou ficando com essa violinha, né? E eu comprei uma outra para mim, muito gostosa também.
E aí, minha irmã falecendo, eu dei a minha viola pro Cleiton, que é um menino muito querido aqui, filho do Jordão. Dei minha violinha para ele, que ele é um violeiro. E aqui fiquei com a violinha da minha irmã, né? E aí vamos pro nosso Puxa Conversa Budismo, que hoje eu comecei com Puxa Conversa Viola com vocês. Sentar no meu zafu e começarmos a nossa interação hoje nessa conversa tão agradável que é o Puxa Conversa Budismo, que é dessa editora Matrix, né? É uma publicação que vocês podem adquirir. Boa noite. Que vocês podem adquirir. Hoje, com a participação sempre especial do meu menino aqui, que hoje ele tá aqui, né, Aruan? Você quer participar do Puxa Conversa? Ó, meu filhão, olha, ele quer participar do Puxa Conversa, só que você mexe justo no braço que eu não posso. O que você quer? Olha aqui para as pessoas, olha lá você, ó. Hoje eu também estava estudando um instrumento aqui, o shakuhachi, e ele veio para cima de mim. Daqui a pouco eu vou passar para vocês a gravação, né? Então, Puxa Conversa Budismo é dessa publicação da editora Matrix, ó, né? Super simpático, tem 100 perguntas, é um tipo de publicação que são fichas. Ai, Aruan, ele vai escolher de novo. No sábado passado ele escolheu a cartela. Ele escolheu, sabia? Olha como ele está interessado com a caixinha. Olha, ele está interessado com a caixinha. Você está interessado com a caixinha da mamãe, Não é para você pegar a caixinha da mamãe, tá? Você está terrível, viu? Você quer pegar uma perguntinha aqui? Quer? Você vai estragar. Não pode estragar minhas coisas aqui. Eu tô ao vivo. Sabe que eu tô ao vivo? Aqui, quanto mais... Eu sou muito espontânea, tá? Então, ultimamente, nada de muitas produções. Tô tendo uma assessoria aí de produção, né? O Rodrigo tá aqui, minha testemunha. Mas eu chego à conclusão que quanto mais espontâneo a gente for, melhor. Bom, então, tá aqui, né? E são 100 perguntas, 100 provocações. São questões relacionadas ao nosso cotidiano. E aí, todo sábado, eu pego uma cartela e nessa cartela a gente parte a conversar. Nós começamos a conversar. Eu gosto muito, eu estava no YouTube, mas como o YouTube, meu canalzinho é muito simplesinho, não consegui interagir com ninguém. E aí, vocês podem entrar no canal do YouTube, que eu vou ter alguns vídeos lá, mas por enquanto o Instagram é bem mais divertido para fazer essas interações com vocês, né? E hoje nós vamos ver o que será que vai cair para nós hoje nessa publicação, quais dessas fichas vão surgir, quais perguntas surgirão ou qual pergunta surgirá, e daí a gente inicia a nossa conversa aqui, nesse Puxa Conversa Budismo. Às vezes avança legal, as pessoas participam, às vezes as pessoas não estão tão inspiradas, né? E aí a gente encerra logo o Puxa Conversa Budismo quando não há Puxa Conversa, quando não há conversa. E o gostoso é a participação, nesse sábado à noite. Então não tem tempo estabelecido, mas tem a ver com o tempo da nossa conversa, né? Então vamos lá, vou pegar uma perguntinha aqui aleatoriamente, aqui no meio. Pronto, peguei essa perguntinha. E aí começa assim, vamos lá juntos? Então, qual é a pergunta dessa noite para que nós possamos iniciar o nosso Puxa Conversa Budismo desta noite? Começa assim, ó. Não matar, não roubar, não mentir, entre outros, são preceitos para que tenhamos uma vida digna, uma vida ética. Podemos matar por meio de palavras, né? Roubar por meio das ideias, mentir por meio de nossa vida confusa? Olha que bacana essa pergunta, né? Muito inteligente essa pergunta. Então, nós temos vários preceitos. Então, o preceito de não matar, não roubar e não mentir, entre outros,
nós conhecemos, né? São preceitos budistas, como também você tem outros preceitos. Também os mandamentos, né? Quem é católico, cristão, tem os mandamentos. E aqui nós temos também os preceitos: não matar, não roubar, não mentir, não negociar intoxicantes, não abusar da sexualidade, e aí vai, né? Temos bastante. E tudo bem, você vai dizer: eu não roubo, eu não mato, eu não minto, né? Aí vem essa segunda parte dessa questão, né? Podemos matar por meio de palavras? Podemos roubar por meio de ideias? Né? Não só ideias, né? A gente pode roubar o tempo do outro, né? O que mais a gente pode roubar? Vamos lá? A gente vai elencar nossos pecadinhos. Então, podemos matar por meio de palavras? Podemos matar por meio das nossas emoções sobre o outro ou outra? Podemos matar impedindo a pessoa de se desenvolver, de ser livre? Né? Então, podemos matar de várias formas, não podemos? A morte física é uma das mortes. Mas não existem outros tipos de formas de matar? Desmotivar alguém? Baixar totalmente o ânimo de alguém? Ficar intoxicando esse alguém cotidianamente com as suas ideias persecutórias, perturbadas? Né? Você não é feliz, aí você faz de tudo para o outro ser infeliz, a outra ser infeliz. Você cria um ambiente de infelicidade. Né? Aí você está misturando bastante o não roubar, não matar e não mentir. Né? Então, o que a gente faz? Que a gente diz que não fazemos por ser preceitos, mas praticamos de uma outra forma. Interessante isso, né? Por isso que eu digo, quando os preceitos surgem, os preceitos, os mandamentos, devia ser algo natural no ser humano. Mas não, os grandes sábios precisaram determinar para nós: não façam essas besteirinhas não, tá? Você que está estudando o caminho, você que é budista, ou você que é cristão, ou você que segue uma religião, não vá fazer besteirinha por aí. Aí vocês falam lá na igreja, evoca no mais força do seu peito, né? Você reza, no entanto, quando chega em casa, seu cachorrinho está morrendo de fome. Seu cachorrinho morre de frio, porque você não valoriza o animal, né? Então, que fé é essa que você não estende para a sua vida? Aí o Paulo: eu minto, mato, roubo, falo mal, tenho inveja. Nossa, você pegou pesado com você, né? Você deve estar mentindo para você mesmo, dizendo tudo isso também, né? A gente também... Você está revoltado hoje, Paulo? Não pode ser assim, não. Né? Você caprichou, né? Você resumiu todos os preceitos na contradição hoje, né? Essa consciência de que a gente faz tudo isso, né? É importante que a gente tenha. Mas o ideal seria: eu não quero fazer mais, né? Não é que eu faço. Quando você fala: eu minto, mato, roubo, falo mal, tenho inveja, todo esse reboliço todo podia ser passar para o verbo no passado, né? Ou é uma prática cotidiana que você não vai mudar de jeito nenhum, tá nem aí. Eu mato mesmo, eu minto mesmo, eu tenho inveja. Então eu vou continuar sendo assim, é isso que você quer? Porque quando a gente afirma as coisas assim, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, é pra gente tomar consciência e mudar, né? E saber por quê. Por que a gente mente? Por que a gente mata com as nossas palavras as pessoas, os ideais? Por quê? Né? Por que falar mal? É porque tá infeliz pra caramba, né? As pessoas que fazem isso estão profundamente infelizes, né? Então, isso realmente é muito complicado. Essa é a grande realidade. Por que a gente rompe
preceitos. Vamos lá, Paulo, não estou tranquilo, mas é verdade. Eu tento evitar, mas quando ando, eu às vezes esqueço de mim e piso nas formigas, por exemplo. Nós não estamos falando de matar formiga aqui agora, né? Certo? Né? Nós estamos falando de uma coisa assim... Ter consciência, é óbvio, de todos os seres vivos, né? De todas as formas de vida, cuidar de todas as formas de vida. Como eu falei, né? Um cachorrinho que você cuida, certo? O Paulo, eu às vezes me esqueço até de mim e acabo nas formigas, às vezes perco a paciência com a minha mãezinha e meu irmão. Né? Somos isso, né? Nós somos todas essas emoções. Então, quando se determina preceitos, regras de conduta, né, é porque a gente sai da casinha. Porque o nosso temperamento, o nosso emocional extrapola. E a gente perde um pouco o controle, e perdemos mesmo. Né? Mas o que é mais interessante nesse perder o controle é percebermos que perdemos. Então, cada extrapolação que nós temos, a gente percebe. Aquele farolzinho vermelho vem, faz pip, né? Aquele sinal vem e avisa a gente que a gente não tá legal, né? Isso já é muito importante, certo? Agora, quando a gente tem uma reação negativa com alguém, às vezes não é só o seu emocional que é culpado, né? Que é responsável. É porque as coisas às vezes ficam insustentáveis, né? Não adianta vocês dizerem, ou a gente falar aqui, que tudo eu ajo assim porque eu sou assim, sou assado, sou limitado. Não, porque às vezes as situações que a gente está vivendo são difíceis, né? Os relacionamentos se saturam por falta de diálogo, por falta de interação, né? As coisas vão se saturando, vão se desgastando, né? Então, o fato de você ficar nervoso, nervosa, o fato de você, né, ter uma atitude que desequilibra o ambiente todo, você precisa ver se esse ambiente de fato está equilibrado, né? Então, quando nós vamos apontando emoções em nós, é porque nós estamos reagindo a insatisfações, né? Então, os preceitos, como esse que nós começamos hoje aqui, né? Não matar, não roubar, não mentir, entre outros, são preceitos para que tenhamos uma vida digna e ética. Uma vida correta, uma vida adequada. Mas podemos matar por meio de palavras, roubar por meio de ideias, mentir por meio de nossa vida confusa. Podemos fazer? Fazemos. Mas tudo isso que a gente faz de mentir, às vezes numa situação, sua vida está confusa, você vive mentindo, você nem sabe mais até que ponto a sua vida é verdadeira, se você não é um próprio fake, você é um fake, você se criou uma ideia de você mesmo, uma ideia falsa e constrói todo um castelo em cima disso. Por isso que a meditação, o zazen, a prática do budismo é importante, porque ela é uma lupa, permite com que a gente é o autoconhecimento, o budismo. O budismo é autoconhecimento. A gente se enxerga. Mas é diferente de muitas tradições que as pessoas querem eliminar o ego, querem eliminar o eu, querem eliminar os defeitos. Não pode ter defeito. Não é assim. Se a gente está recorrendo, fazendo mal às pessoas, mentindo para nós mesmos e para os outros, né? Roubando ideias, projetos, iniciativas, roubando o tempo de alguém, né? Roubando a alegria de alguém. A pessoa acorda super feliz, você dá uma tunda, você fica roubando. Mas você não tem tanto poder assim, sabia? A gente não tem tanto poder assim de roubar a alegria do outro, roubar. Não temos tanto poder, né? Assim. Porque o outro está suscetível às suas emoções. Vocês percebem? Então, quando o outro está suscetível
as emoções, essa pessoa está na sua mão. Não é uma coisa muito feia, né? O ambiente está desestabilizado, você fica bravo, brava, reage, a pessoa fica brava e reage, cria um grande desequilíbrio. Agora, se a pessoa, o ambiente está um ambiente harmônico, saudável, a sua raiva, seu jeito de ser não vai interferir tanto quanto você pensa. Tem muito isso. Lembrando que nós não estamos sozinhos no mundo, né? O que acontece hoje é uma grande manipulação de emoções, um dominando o outro, em casa, relacionamento, trabalho, tudo, é todo um jogo emocional, não é? Mas, antes de você pensar no outro, que o outro te irrita, que tua mãe te irrita, teu pai te irrita, as situações te contrariam para justificar a tua raiva, é porque se está contrariando, alguma coisa tem que mudar, né? E quem tem que mudar em primeiro lugar é você, é a gente, não o outro. Dê conta da sua vida, dê conta das suas emoções, né? Dê conta daquilo, reflita, por que eu estou tão... Bom, reconhecer a intolerância, reconhecer que a gente está afetado e como é que eu converso com a pessoa dentro dessa situação de uma maneira de não achar que há inimigos, né? A pessoa não me entende. Como é que eu exponho as minhas necessidades para o outro, para outra pessoa, de uma forma que seja uma conversa construtiva e que permite que você compreenda todas as perspectivas, né? Então, não matar, não ferir alguém, não tirar a tranquilidade do outro, não diminuir as pessoas, tudo isso faz parte do jogo emocional em que a gente está profundamente desequilibrado, em desarmonia, né? Vamos lá, Paulo continua, mas o ser humano é dessa forma, cria uma imagem de perfeição e os outros estão sempre abaixo de suas expectativas. Então, esta mentira é uma das difíceis de se desmontar. Olha, eu acho que quando a gente generaliza, sabe, Paulo, que o ser humano quer essa imagem de perfeição, eu não generalizaria, né? Eu acredito que as emoções humanas hoje, elas estão muito frágeis, né? E esse jogo de superioridade, ele existe mesmo, né? Existe porque as pessoas estão muito inseguras. Você que estuda o budismo tem mais que ter a obrigação de tentar atravessar esses estereótipos, né? Não é porque os seres humanos, você crê, né? Tem aquela forma de uma imagem de perfeição, então é tudo assim, né? Que a gente tem que ser mais desafiado ainda a compreender por que esse sentimento de perfeição, né? Por que esse sentimento de perfeição? Essa questão cultural. Olha, aqui a gente está numa conversa praticamente justificando o matar, justificando o roubar e justificando o mentir, né? Não temos que justificar. Temos que compreender. Porque eu posso, né, em relação ao preceito não roubar, não matar e não mentir, olha a criatura aqui onde é que tá. Tá atrás de uma borboleta, olha lá. Tá vendo? Aruan, desce do tatame, Aruan. Deixa a borboletinha. Olha que bonito que ele é. Fala a verdade, hein? Aruan. Tá agitado aqui. Entrou uma mariposinha. Como aqui é escuro, é chácara, né? Eu tô com a luz aqui dentro. Então, os bichinhos de fora começam a entrar aqui, né? Ó, vamos usar esse exemplo do bichinho de fora que entra... Ai, não acredito que você pegou. Ai, pegou uma mariposinha. Ela tá dando um baile nele. Bom, então, nós temos essa luminosidade aqui, todos os bichinhos que são da noite vêm pra cá, né? Tudo é atração.
tudo é a atração. E o que eu faço com isso? O que acontece é que a gente tem que perceber quais têm sido as nossas atitudes recorrentes, repetitivas. Se elas estão se repetindo, né, tem que entender o que está estimulando isso. E se isso precisa ser conversado, entendido, compreendido, para ser transformado. Né? Então, é muito simples. Agora eu quero perguntar para vocês. O Paulo já entrou com tudo, né, Paulo? Colocou toda a sinceridade que ele tem, que ele sente, né, em relação a isso. Mas eu queria ouvir vocês, ler vocês, né? Podemos matar por meio de palavras, roubar por meio de ideias, mentir por meio de nossa vida confusa? E vocês? Quem quer compartilhar um pouquinho mais? Vocês acreditam que a gente acaba fazendo isso mesmo? Esse mentir para nós mesmos, então, é incrível, né? A gente cria todo um enredo, uma história. Mas eu chego à conclusão que nós estamos perdendo a empatia mesmo, né? Estamos perdendo a empatia e a sinceridade e a honestidade, né? Tem de bater com os dois pés, né, monja? Como assim? Vamos lá, quero ver outras pessoas. Paulo, estimula o povo aí para falar. Claudinha falou sim, Claudinha. O que, Claudinha? Sim. Ei? Quem mais está aqui gostaria de falar, né? A gente busca ter algumas regras de vida, né? Para ter uma vida mais ética, mais correta. Por isso os preceitos. Esse tem um que é muito legal. Não se elevar, não se rebaixar e nem se igualar. Olha só, né? Aquela questão que o Paulo falou de superioridade, a gente se acha, né? E aí diminui o outro. Ah, mas o outro é assim, assim, assado. Ah, o outro fez isso, o outro fez... Né? Então tem esses preceitos, um pouco para regular a nossa boca, para regular a nossa percepção das coisas, que a gente vê de forma tendenciosa, né? Então o tempo todo os preceitos têm essa função de nos regular. São como espelhos para nós, né? É isso. Eu acho que é basicamente isso que a gente tem que refletir hoje. Paulo continua. A humanidade, perdemos nossa empatia, achamos que somos uma ilha, né? Mas esta sensação de ilha é por conta da necessidade do isolamento, né? Que as pessoas estão tendo. Vamos lá, Claudinha. Às vezes a gente permite que seja roubado o nosso tempo e de forma involuntária fazemos o mesmo. Pois é. Agora, vocês, que eu sei, são praticantes do budismo, né, Claudinha? Né? Você se sente roubada? Né? Se alguém está roubando o meu tempo, é que ela está precisando desse tempo. Eu não me sinto roubada. Né? Roubar o tempo do outro você pode roubar, por exemplo, numa roda de conversa, né? A necessidade de conversar acontece mesmo, né? O que é roubar o tempo de alguém? Vamos dar um exemplo mais claro. O que é roubar o tempo de alguém? Por exemplo, a pessoa está estudando um tema importantíssimo, está estudando, sei lá, para a faculdade, está estudando, vai fazer uma prova. Aí chega uma pessoa e começa a falar banalidades, piadas, né? Nada que seja... Ela pode chegar para desabafar, aí é diferente. Ou ela pode chegar para falar besteira, piada, chamar atenção. Isso ela está roubando o tempo daquela pessoa que precisa estudar. Por exemplo, um exemplo bem simples. Me dá um exemplo de forma negativa, né, Claudinha? O que é uma forma negativa?
Vamos aprofundar um pouquinho aí no seu exemplo, porque eu dei um exemplo bem simples. A pessoa está com uma emergência, tem que estudar, aí chega outro, começa a falar de coisas que, sabe, que são coisas assim, criticar, fazer comentários, fazer fofoca, tudo isso. Você está roubando o tempo do outro que tem que estudar, tá uma coisa importante, né? E essa pessoa não está trazendo nada de urgente para essa outra pessoa. Vamos lá, Claudinha. Exemplo, alguém te liga e começa a discutir assuntos sem nenhum fundamento. Mas, se esse assunto sem fundamento, por que está discutindo? Né? É sem fundamento para você ou sem fundamento para o outro? É uma discussão, é alguma necessidade? O que eu acredito, que eu queria compartilhar aqui com vocês. A gente tem que saber o que é roubar o tempo de alguém. Agora, se esse alguém está com necessidades fundas, profundas de atenção, você acha que está roubando seu tempo, mas no fundo ela está precisando de você. Como é que a gente consegue distinguir isso? O que é roubar o tempo de alguém? Essa é a pergunta. Vamos lá, Cláudio. Paulo, o que é roubar o tempo de alguém? Dá um exemplo. Porque muitas vezes, como eu falei, quando a coisa é muito fútil, é piada, não está fazendo nada. Agora, se a pessoa está chegando, desabafando algum problema, ela está roubando seu tempo? Quem é você que escuta? Quem é você que está escutando essa pessoa? Você é uma pessoa surda para o outro, para as necessidades dos outros? Né? A gente tem que entender isso, na verdade. Tem pessoas que gostam de sugar sua energia, são sugadores de energia, se sentem bem quando discutem com... Isso é falso. Esse argumento seu, Cláudia, é totalmente fora de propósito. Né? O que é sugar energia? Como se as pessoas tivessem esse poder. Só suga energia quem der o pescoço. Princípio do vampirismo. Você se deixa levar e dá o pescoço e a pessoa suga. Você não precisa dar o pescoço. Você precisa reconhecer por que a pessoa quer sugar essa energia. Qual é a necessidade dessa pessoa? Né? Eles não têm todo esse poder. Ninguém tem esse poder. E se sente bem quando discute com você porque você ficou totalmente entregue. Entrou no jogo. É muito fácil isso de compreender, né? A gente tem que compreender que se a gente está em equilíbrio, com a consciência, você se conhece, né? Vem uma contrariedade, como você lida com isso? Essa é a grande magia, essa é a grande sabedoria das coisas. Paulo, geralmente eu ouço e dou atenção. Se a conversa vai para algum lugar estranho, eu invariavelmente troco de assunto. Troca de assunto ou tenta conduzir esse caminho, né? Para entender aonde vai chegar, né? Mas essas coisas, sabe, que nós estamos trazendo aqui hoje, só realmente tem tudo a ver com família, né? São coisas muito íntimas. Mas tem gente que rouba ideias e projetos no trabalho. Né? No mundo das profissões tem muita mentira, não tem? Esses não matar, não roubar e não mentir também está no trabalho. Na verdade por que usamos estes subterfúgios? Esquece que o outro está agindo assim, o outro é o outro, mas como eu estou agindo? Eu estou mentindo para mim mesma. Eu estou... É tudo tão incrível, né? Até a gente ficar muito nervoso ou nervosa, tá roubando o tempo de uma pessoa que está te pedindo socorro. Vou repetir. Até a gente ficar nervoso, nervosa e brigar, na hora, a gente está roubando o tempo e a possibilidade de que o outro possa falar o que está tendo necessidade. É uma confusão, não é?
é uma grande confusão. Agora, a gente não tem por que chegar em acordos sempre. Às vezes não tem como, né? Mas respeitar sempre. O outro está numa outra condição. Você tem que olhar para a sua própria condição, né? Vamos lá. Família, né, Claudinha? Paulo, quando eu interajo, eu não entendo que perco tempo, pois a vida é uma grande interação. É isso mesmo, é grande interação. Não dou meu pescoço, ele é procurado. Mentira! Ele é procurado porque as pessoas sabem o caminho. Damos conselhos, atenção, mesmo assim somos sugados o tempo. Você tá bem estressadinha hoje, né, Claudinha? Hein? Olha, a gente está perdendo a mão, né? A gente está perdendo o jeito de lidar com as pessoas e compreender as pessoas. Eu também tenho minhas dificuldades, né? Eu também tenho minhas dificuldades. Tem pessoas de difícil interação, mas eu percebo como eu estou reagindo. Eu me analiso muito, sabe, gente? Eu acho que eu convido vocês a fazerem isso também, né? Imagine, nós somos um quarto com vários espelhos para nós mesmos, sabe? E é muito honesto, muito sincero a gente tentar se perceber como está agindo, né? E isso é não mentir para você mesmo, para você mesma, né? Agora, você não é obrigado a conviver com pessoas que a coisa não flui de jeito nenhum, né? Então, você não precisa conviver. Você evita ou cria causas e condições que se protejam nessas relações. Mas é um caminho de amadurecimento. Não tem outra questão. Tem que passar por isso e amadurecer. Vocês que estão chegando agora no Puxa Conversa Budismo, a nossa cartelinha de hoje já provocou bastante aqui o pessoal, né? Essa cartela começa assim: não matar, não roubar, não mentir, entre outros, são preceitos para que nós tenhamos uma vida digna, uma vida ética. Então a gente tem algumas normatizações para a gente ter uma vida correta, adequada. Aí você fala, eu sigo os preceitos. Nossa, eu sigo normas de conduta, tá bom. Aí vem a parte da perguntinha que é encardidinha que só e muito profunda. Podemos matar por meio de palavras? Roubar por meio de ideias? Mentir por meio de nossa vida confusa? Acho que essa é uma boa pergunta para todos nós. A vida de vocês está confusa? Você está mentindo? Está faltando com a verdade? Olha, nenhum preceito rompido justifica. A vida é isso aí, uma luta constante para estar atento e responder de forma adequada às situações. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? Às vezes precisamos concordar e, nesse caso, mentir. Você está em confronto, né, Cláudia? Quando se está em confronto, não tem quem ganhe. Tá? E você vai usando as armas, que são armas que não resolvem nada. Né? Então, quando se está em confronto, tem que ter um olhar de amorosidade, né? Olhar que necessidades as pessoas têm que você não está vendo, não ter raiva, não ter ódio, né? Tem um olhar, puxa vida, eu não estou dando conta, não consigo ajudar. E seja gentil, não cínica, né? Seja gentil, olha, não compreendo, quem sabe um dia eu vou compreender e pronto, né? Ninguém precisa ganhar, né? O Paulo, a Cláudia, é ela mesma, de jiu-jitsu, a Cláudia. Então, esse jogo de corpo que você faz, tem que fazer com as ideias, com os pensamentos, né? Mas não existe, como no jiu-jitsu, não trabalha o inimigo, né? Qual é o conceito? Tem inimigo no jiu-jitsu? Mas é isso, eu queria ver se mais alguém gostaria de contribuir
Alguém mais gostaria de contribuir? Você sabe, o Paulo está falando da Claudinha aí, né? Que ela é brava, né? Mas não é porque faz jiu-jitsu tem que ser bravo, tem que ser pessoas mais pacíficas ainda, né? Quem faz as artes marciais trabalha o emocional. Mas eu queria ouvir mais pessoas aqui presentes. Está aqui o Claudinho e o Paulo estão numa super participação legal aqui, quente, ó. E vocês que estão entrando aqui, alguém quer falar alguma coisa? A Vanessinha está aqui, olha só, entrou, já saiu, não sei. Quem é que está aqui? Hã? Alguém? Eliana, Molinari, Carmen. E aí? O que vocês acham desse assunto todo que nós estamos falando? Hein? A gente busca seguir mandamentos para ter uma vida ética, mas a nossa boquinha, os nossos sentimentos, a gente ainda continua fazendo algumas besteirinhas por aí, tá bom? Então é isso, gente. Vamos seguindo, vamos pensar, vamos refletir o que nós podemos e devemos, né, considerar nessa nossa vida, né? O que nós estamos fazendo como hábito, né? E é lógico, não mentir, né? Roubar ideias, certo? Matar por meio de palavras. Vamos nos olhar melhor, né? Vamos observar como nós estamos agindo para que a gente não esteja repercutindo esses tipos de emoções, né? Vamos cuidar. Não tem coisa mais importante para todos nós, que é o autoconhecimento, é a sinceridade. Precisamos apaziguar nosso coração, nosso corpo, nossa mente. Nós estamos muito reativos. Quem estuda o budismo, né, quem está caminhando nos espaços budistas em que a gente passa os ensinamentos de Buda, tem que se colocar no caminho. Tem sim que aprofundar isso na sua vida. Senão é muito desgastante. Fica tanto tempo fazendo meditação, zazen, faz curso, estuda budismo e não muda o comportamento no mundo. Então joga fora o budismo que está seguindo. Joga fora, não está servindo para nada. Vai para trás de outra religião que de repente seja mais efetiva para acalmar esse temperamento que a gente tem. Por que insiste, né? Porque é gostosinho a gente estar junto? Não, ou é útil, se não é útil para vocês os ensinamentos de Buda, joga fora. Quantas vezes já se fala, até o próprio ensinamento de Buda diz isso. Ou nós nos transformamos de verdade, ou nós vamos ficar nos justificando nos nossos limites. É para transformar. Tomar consciência dos ensinamentos de Buda é transformação. Se não está sendo efetivo, seu comportamento está repetitivo, você não consegue modificar e o budismo está insuficiente, ou a forma como você está interagindo com o budismo está insuficiente, né? Então, nós estamos numa sala budista, e o que Shakyamuni Buda fala sobre tudo isso? Nada é fixo, tudo está em constante transformação. Somos resultados de infinitas causas e condições. Nós transformamos as nossas causas e condições. E não ficar constantemente nos justificando nas nossas intolerâncias, nas nossas fragilidades, né? No nosso estilo de ser, né? É reconhecer e mudar. Reconhecer e mudar. E vai nesse processo de transformação. É isso que é muito importante, né? Especialmente vocês aqui que manifestaram, vocês vêm no caminho de Buda, estudando o caminho de Buda, mas esse processo de maturação, né, ele tem um pressuposto básico que é do não saber. Não existe processo gradual de despertar. Ou você já adquire um coração flexível, ou você já adquire um coração flexível, né? O budismo não desenvolve em nós um sentimento de perseguição, um sentimento, eu sou assim, mas vou mudar, eu sou assado. Não é isso o budismo. O budismo é total abertura para uma mente flexível, mais macia, né? Mais aberta, né? Então, é importante
que a gente viva com profundidade os ensinamentos de Buda, porque esses ensinamentos de Buda nos ajudam a viver, nos ajudam a nosso autoconhecimento, né? Por que os grandes sábios instituíram as leis, as regras, os mandamentos, né? Para poder ajudar a humanidade a lidar com as suas emoções. Só que vai muito para o lado legalista. Por isso que eu digo, quando a gente tem clareza de como funciona a vida, quem é o outro para mim, né? Que representa esse outro para mim, além de ser uma grande teia de causalidade, como eu me relaciono com essa pessoa, se não tentando identificar que necessidade esse ser humano tem que eu não estou identificando e entendendo, né? Cada situação difícil para nós é um aprendizado do mundo não fixo, é um aprendizado da lei da causalidade. E o que eu falo, penso, sinto, interfere nisso tudo. Então nós precisamos ter um olhar para nós mesmos e perceber como eu estou agindo não está sendo suficiente, né? Não estaria suficiente para nós, como eu estou agindo. E está na hora de mudar. Quando a coisa é repetitiva, precisa mudar, ou de prática, ou, né? Ou você mesmo tem que mudar. Nós não temos jeito. O único jeito somos nós mesmos que temos que mudar. Somos nós, não o outro. O outro tem sua história, mas a gente tem que dar conta da gente mesmo. Claudinha está falando aqui, se não fosse o budismo, já fez... Tá, agradeço os ensinamentos. Eu era uma pessoa sem budismo e outra muito melhor com budismo. Sou muito grata. É isso mesmo. Então, se esforce a não estar mais em confronto com ninguém. Acaba o confronto na sua vida. Aí sim você vai viver o budismo. De verdade. Né? Não sendo família é sempre uma desculpa. Né? As pessoas que a gente não gosta sempre uma desculpa. Não tem jeito. É o que eu falo. Nós vamos morrer sozinhos. Ficaremos sozinhos. Né? E aí, portanto, a nossa vida é dar conta do nosso cardápio existencial. E por isso que a gente estuda, por isso que a gente está junto, né? O que o outro vai fazer da sua vida, sabe? É a vida dele. Vai lidando como pode. E se você puder ajudar de alguma forma, maravilha, né? A gente tenta ajudar. Mas às vezes problema de tentar ajudar, a gente se acha que sabe mais que o outro. Então a coisa é complexa, viu? A coisa é muito complexa. Bom, gente, vamos encerrar por aqui. O assunto que a gente traz hoje, né? Fica claro que a gente tem os preceitos, não matar, não roubar, não mentir, etc, etc, etc. Mas muitas vezes com as nossas palavras nós matamos, nós ferimos, nós chateamos, né? Ah, mas aí vem. Não, mas eu ajo assim porque tal pessoa é assim, assado, ela me tira do sério. Nós ainda usamos justificativas para continuar matando com as palavras, para continuar mentindo, para continuar roubando o tempo das pessoas. É mais honesto a gente entrar dentro de nós mesmos e percebermos o quão insuficiente nós somos e que o caminho que a gente trilha é para acalmar essa fúria, né? Essa contrariedade interna que a gente tem, esse não saber, essas nossas inseguranças, não jogar no colo do outro isso, mas perceber que temos isso. E aí a gente tem a bênção dos ensinamentos de Buda que nos ajudam a entender tudo isso e ver como nós jogamos no outro a responsabilidade da nossa vida, né? Como é complicado isso. E essa equação a gente não muda. A gente só muda de roupa, só muda de ângulo, mas sempre é o mesmo sentimento, né? É isso, gente. Vamos olhar-nos com mais sinceridade, mais honestidade e ver o que a gente está fazendo na nossa vida, né? Às vezes o silêncio, às vezes a observação de nós mesmos, como nós estamos funcionando, é o caminho, talvez, que mais nos dê campo interno para perceber como estamos atuando no mundo. É isso aí. Desejo a todos vocês que possamos ter grande percepção da nossa vida, um pouquinho mais de
de clareza, né? Que todos nós precisamos. Obrigada pela presença de você, sua Claudinha, do Paulo, que participaram com bastante energia no nosso Puxa Conversa Budismo. Tivemos outras pessoas aqui presentes, mas que só ficaram observando em silêncio, não se sentiram motivadas em participar. Eu gosto que todos participem, né? Porque a gente forma a mandala do que cada um está sentindo aqui nesse nosso Puxa Conversa Budismo. Eu desejo a vocês uma excelente noite, um sábado, um excelente final de semana, que possamos nos cuidar, tá bem? Cuidem-se bem, que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado, o caminho da mente clara e tranquila. Boa noite a todos vocês. Até mais. Boa noite, Chu.